Olá, turma, tudo bem? O objetivo desse novo vídeo é de apresentar os temas da nossa prova final, a nossa V3 Filosofia da Educação. Eu vou apresentar o tema de cada questão da nossa prova e fazer um pequeno comentário. O valor da nossa prova é de 55 pontos e ela contém 10 questões. A primeira questão é uma questão aberta, é uma questão dissertativa, e depois da questão número 2 até a última questão são questões fechadas. Então eu acabei explorando mais as questões e perguntas e vocês tiveram mais facilidade ao longo do nosso curso. Então a primeira questão, que é a questão aberta, a gente vai estar trabalhando e questionando um pouco sobre os pressupostos filosóficos da educação. Então será necessário que vocês expliquem de maneira clara e objetiva os pressupostos filosóficos da educação. Nós vimos na unidade 2 que existem os pressupostos antropológicos, que é a reflexão sobre o ser humano, isto é, qual a concepção de ser humano que norteia a sua prática educativa. Nós vimos os pressupostos axiológicos, que são os valores que vão nortear também a sua prática educativa. Existem os pressupostos epistemológicos, que é a concepção de conhecimento que orienta a sua prática em sala de aula. E por último, o pressuposto político, que orienta também a sua prática. Então, na questão número 1, será necessário explicar esses 4 pressupostos da educação. Essa é a única questão aberta da nossa prova. Então, vocês podem trabalhar e responder de maneira mais objetiva. Na questão número 2, será necessário a gente refletir sobre os pressupostos políticos da educação. A educação ela faz parte desse jogo político e é necessário a gente pensar sobre esse tema também. Na questão número 3, a gente vai refletir sobre o problema da humanização ou dessa pseudo-formação do ser humano, uma formação cultural que se reverteu numa pseudo-formação. Então, quais os pressupostos da educação que refletem sobre essa questão da humanização? Nós vimos que são os pressupostos antropológicos, que é uma reflexão sobre o ser humano, e os axiológicos, são os valores que norteiam essa formação humana. Na questão número 4, a gente vai discutir um pouco sobre o que é ou o que aborda os pressupostos axiológicos. Nós já vimos inúmeras vezes que o pressuposto axiológico investiga os valores que norteiam a prática educativa. Quais são os valores presentes na sua prática em sala de aula? Você orienta o seu trabalho, sua prática, a partir de valores como responsabilidade, senso de justiça, solidariedade e assim por diante. Tá? Então é necessário saber o que aborda, qual o objeto do pressuposto axiológico. Uma outra questão importante, que é em cima do pressuposto axiológico, é a ideia de liberdade. O tema da liberdade é essencial na educação. É impossível uma prática educativa onde que não exista liberdade. Então a liberdade acaba sendo um tema importante dos pressupostos axiológicos da educação. Uma outra questão, a questão número 6, teve uma aluna que acertou nessa pergunta na sala virtual, que é sobre a ideia de filosofia e de filosofia da educação. O professor Saviani vai definir a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Radical porque a filosofia sempre procura a essência, o fundamento de algo. Ela é rigorosa porque você é obrigado a apresentar os pressupostos ou argumentos do seu ponto de vista. E por último, é uma reflexão de conjunto, porque a filosofia sempre reflete a partir do todo, da totalidade e não das partes da realidade, a exemplo do conhecimento científico. Tá? Então essa é a questão número 6. Então lembrar que a filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Não pode esquecer isso não. A questão número 7 é uma reflexão sobre os pressupostos antropológicos. Então nós já vimos que é uma reflexão sobre o ser humano, ficar um pouco mais atento a esse pressuposto. Na questão número 8, vou estar questionando sobre os autores contemporâneos da filosofia da educação. A unidade 3, a gente acabou abordando um pouco desses autores.
Nós vimos Kant, que é um filósofo ainda da modernidade, da filosofia moderna. Nós vimos Adorno, Hannah Arendt e Pierre Bourdieu. Então, esses autores são autores contemporâneos. Então, ficar atento em relação a quais são esses autores contemporâneos. Eu posso estar perguntando quais são os autores contemporâneos, exceto, então, ficar muito atento sobre os autores da unidade 3. Bom, uma outra questão, a questão número 9, eu vou estar perguntando sobre o objeto da filosofia da educação. Bom, filosofia da educação nós vimos que é uma reflexão filosófica sobre os pressupostos da educação. Então, é objeto da filosofia da educação os pressupostos que nós estudamos e vimos: antropológico, axiológico, epistemológico e político. Então, lembrar desses 4. E por último, a última questão fechada, que é sobre as tendências políticas atuais da educação. Nós estudamos 2 tendências, que é o liberalismo e o socialismo. Uma tendência mais de direita, a outra de esquerda. Tá? Então, na questão número 10, lembrar que estudamos o liberalismo e o socialismo. Tá? Bom, de maneira resumida, são esses temas que vão nortear nossa prova final. Então, estudar quais os textos, professor? A partir desses temas, seria interessante estudar apenas o livro da professora Maria Lúcia Arruda Aranha, aquelas páginas que eu indiquei naquele roteiro. São poucas páginas de um conteúdo mais resumido. Tá? Outras questões não serão abordadas. Eu percebi que vocês tiveram muita facilidade em relação à unidade 1 e 2, então resolvi explorar um pouco mais essas questões. Tá? A questão da unidade 3, que são os autores, fica para os fóruns para a gente poder debater e discutir depois. Tá? A prova está muito tranquila, são temas que vocês já estudaram, já acertaram. Na nossa última sala virtual vocês apresentaram que realmente leram e estudaram esse conteúdo, estão dominando. Então é só fazer uma leitura, um resuminho de todo esse conteúdo que eu passei, que vai cair na prova, para a gente poder discutir semana que vem, na terça-feira, no chat. Nessa sala virtual que a gente vai fazer um resumão dessa prova. Tá? Não precisam ficar preocupados em relação à prova. Como eu disse, a prova está tranquila. É só se organizarem, fazer um resumo, um roteiro de estudo, para a gente poder compartilhar isso na semana que vem, seja nos fóruns, por mensagem ou na sala virtual. Ok? Eu gostaria também de agradecer o carinho e a dedicação que vocês tiveram ao longo do nosso curso. Espero que a disciplina de Filosofia da Educação tenha, de certa forma, contribuído na formação de cada uma de vocês. Certamente é uma disciplina muito importante que vai acompanhá-las ao longo da carreira de vocês. Tá? Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima.